oração? Eu quero falar com vocês a respeito de oração. Por quê? A gente vem falando desses 4 pilares da igreja, né? Os ensinamentos dos apóstolos, a oração, a comunhão, a partir do pão. E aí eu percebi que o final do ano era uma boa oportunidade para isso. Então a diminuída, deixar uma mensagem mais leve, mas a gente continuar tocando nesses pontos. E a oração, como o Ricardo falou, a oração também é um elemento do corpo, que você oferece para Deus. Então, a gente precisa aprender o que é orar, por que a gente ora, por aí vai. E aí na minha caminhada, isso aqui é a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu não tenho experiência pastoral antes disso. E eu descobri ao longo desses quase 2 anos que eu precisava aprender a orar, eu não sabia orar. E aí eu comecei a... O que é a melhor coisa que você faz para aprender a orar? Quem que sabe? Se você quiser aprender a orar, você... Ora. Se você quiser aprender a orar, você... Ora. Ora. Não eu fui ler. Burro. Era só orar, mas eu fui ler. Aí fui pesquisar, peguei, ele tem um livro lá do Tim Keller desse tamanho assim, ó, sobre oração. O livro chato. E tô tentando aprender, falei, não, mas não dá. E aí eu fui, busquei outro livro, tem um outro livro na minha bolsa que chama Muito Ocupado para Não Orar. Aí fui ver a história do John Wesley, que o cara orava 4 horas por dia. 4 horas por dia? Quem que tá entendendo o que eu tô falando? 4 horas por dia? Não dá para acreditar. Eu e o Giovanni estava conversando sobre os heróis da fé. Falei, pô, tem muita história ali que você tem que forçar para acreditar. 4 horas por dia? Falei, eu vou tentar. Nessa fase, eu falei, vou tentar. Aí eu comecei, falei, vou ser humilde, né? O cara orava 4 horas, falei, vou orar meia hora. Vou acordar mais cedo. Primeiro que eu acordar mais cedo, o plano já acabou no segundo dia. Eu acordar mais cedo que todo mundo, mas vou orar meia hora. Quando dava 5 minutos, acabava a minha oração. Quem aqui já passou por isso? Você vai começar a orar, você começa aquela oração pomposa, Deus grandioso, poderoso. Quando vai ver, já acabou a oração. Não tinha mais nada para orar. Aí eu comecei eu falei, já sei, eu vou orar pelos outros, né? Aí eu comecei a fazer listinha dos outros. Tiago vinha na minha lista, que precisa de oração. Eu orava. Comecei a orar pelos outros. Aí sabe o que eu descobri? Olha só que interessante. Primeiro, eu começava a orar só para mim. Aí era aquela oração egocêntrica. E aí eu descobri que se a minha oração é egocêntrica, eu revelo um Deus egoísta, que só faz pra mim. Só eu. Aí como eu morei fora, de vez em quando eu invento umas palavras, que nego acha que eu sou inteligente, porque morou fora, esse cara dele tem um vocabulário diferente. Aí eu comecei a fazer uma oração outrocêntrica, que antes era egocêntrica, era pra mim. Aí eu fiz uma oração outrocêntrica pros outros. E aí eu descobri que revelava um Deus filântropo, que só faz pros outros também. Aí eu caí naquela besteira de pensar que Deus está muito ocupado para me ouvir. Quem aqui já pensou isso? Deus está muito ocupado, Deus tem que segurar os planetas na órbita, vai ouvir minha oração? Que isso, cara, não, é muita coisa. Aí eu desisti. Quando eu desisti, eu percebi que a melhor oração era uma oração cristocêntrica. Porque a oração cristocêntrica revela Cristo. Aí eu descobri um segredo. E para minha alegria, estava no livro que eu estava lendo. Se eu tivesse lido um pouquinho mais rápido, eu tinha descoberto. Eu descobri que a oração que eu faço revela o Deus que eu sirvo. A gente falou essa frase aqui há pouco tempo atrás, né? A oração que eu faço revela o Deus que eu sirvo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vive numa igreja aqui que é na tenda, é debaixo da tenda, é de manhã. E aqui, acredite ou não, quinta-feira eu começo a orar. Deus, abre o céu, limpa as nuvens, não pode chover. Não pode chover. E eu oro para não chover, cara. Pode parecer fútil, né? Mas eu estou orando para não chover. Por quê? Porque a chuva atrapalha as pessoas a ouvir a palavra de Deus. Olha só como é que tá bonito. Tá sobrando gente, tá saindo gente pelos buracos, né? Como falou. Por quê? Porque a galera, graças a Deus, não se espantou com a chuva. Mas a maioria das pessoas se espantam com a chuva. E eu comecei a orar para não chover. Porque a oração que eu faço revela o Deus que eu sirvo. E eu tenho que crer que Deus é poderoso para parar de chover. Amém? Deus tem que ser poderoso para parar de chover. Por quê? Porque eu vi escrito lá. Quem aqui já ouviu a história do profeta Elias? Lembra aquela história que a gente contava de criança, que ele subiu na montanha e eu vejo uma pequena nuvem. Quem já ouviu essa música? Do tamanho da mão de um homem. A gente nunca cantou essa música aqui. Saiu do repertório. Mas isso é uma história. Está lá, 2 Reis, 17 a 19. A história de Elias. E aí eu pesquisando, eu vi que o Tiago, o irmão de Jesus, falou assim, ó, Elias era um homem comum. Falei, comum. Aqui, ó, comum. Como comum, o cara falou para parar de chover, parou de chover 3 anos. Depois ele falou, vai chover e chove. Ele juntou, aqui tem 100 pessoas mais ou menos. Tinha 700, 800 cabeças na frente dele. Aí ele sacaneou os caras. Falou assim, vocês querem ver quem que é Deus mesmo? Vamos ver então. Sabe aquelas briguinhas de escola? Vamos ver então. Põe seu sacrifício aí. Aí botou o sacrifício. Chama aí seu Deus. Chama aí, clama aí. Ele não está te ouvindo, ele deve estar dormindo. Aí olha como é que ele era. Elias era um cara terrível. Ele veio buscar e falou assim, seu Deus deve estar no banheiro, apertado, dor de barriga.
Quem não está te ouvindo? E nada do Deus dele vinha. Ele falou assim, ó, põe o meu aí. Põe as pedras, joga água, enche de água até transbordar. Eu vou clamar e vai descer fogo e a parada vai consumir até a água, vai lamber a água toda. Como que um cara desse é comum? Um cara que Deus vira e fala para você, ó, eu vou te mandar para tal lugar, você vai ficar na casa de uma viúva. Viúva? É igual eu fui para São Paulo agora, cheguei lá e botaram na casa do irmão. Ficar na casa do irmão é uma aprovação, né? Quando você fica no hotel é tranquilo, na casa do irmão você nunca sabe se vem um cachorro dormir junto contigo. Aí o Deus fala para ele, você vai ficar na casa de uma viúva, a pior da sociedade. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais herança, não tinha nada. Aí ele chega na viúva e fala assim, vou ficar na sua casa. Tem um bolo aí para mim? Tem um bolo aí para mim? Ela falou, eu sou profeta. Tem uma restinha de farinha ali, e eu tô saindo, na verdade, para pegar umas varinhas, fazer um fogo, para comer a última refeição e nós vamos morrer. Aí ele fala para assim, ó, o negócio é o seguinte, vai morrer, problema é seu, mas faz o bolo para mim com essa farinha que você tem, que eu tô com fome. Depois a gente vê o que vai dar. Olha a audácia do cara. Diz a história que a mulher viveu com o que Elias fez ali, ó. Até que o filho dela morreu. O filho dela morreu, ele foi lá e ressuscitou o filho da mulher. Aí Thiago vai falar pra mim que o cara era comum. Você conhece alguém comum assim? Tá chovendo, o cara põe a mão assim, para de chover. Foi arrebatado. Foi arrebatado. O cara nem ia morrer, morreu. Passou um ventaninho, levou o cara. Quem que você conhece, seus amigos, que subiu? Esse era pentecostal mesmo. Não tem um cara comum assim. Não tem, ele não era comum. Mas eu descobri, sabe o que era comum na vida de Elias? A única coisa que Elias tinha, que eu e você temos também. Oração. Oração. Sabe aquela... você pode procurar na vida dele, não tinha nada. Só oração. Eu e você podemos orar igualzinho. Porque o Deus é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não muda. Elias tinha uma vida de oração. Porque o que revela a sua intimidade com Deus não é o quanto você sabe de Bíblia. O Ricardo não é mais íntimo de Deus que eu. Essa aí nós somos igual. Por quê? Porque Deus ele se apresenta para todos. A oração é o veículo que faz a gente comunicar com Deus. Como o Michelin falou que a oração é uma conversa de Deus com Ele mesmo através de nós. Nós somos só o canal. A oração não é nem nossa. Então o seu nível de intimidade não é revelado por quanto você sabe de Bíblia. Embora seja bom você estudar. Mas é a sua vida de oração. A sua vida de oração revela o seu nível de intimidade com Deus. Porque se oração é uma conversa, por exemplo, estou casado com minha esposa desde 2000 e... Oi, você sabe? Eu te peguei. Desde 2005. Perguntei porque vai que eu errava. Desde 2005. Vamos para 13 anos. Eu tenho intimidade com ela. Eu tenho vários tipos de intimidade com ela. Mas a maior intimidade que eu tenho com ela, sabe qual que é? A gente conversa. Lembra quando você estudava lá no colegial? Você brigava com um amiguinho e você falava assim, nunca mais eu falo com você. Por quê? Porque você não fala com quem você é inimigo. E aí se a sua vida de oração, de conversa com Deus revela a sua intimidade com Deus, a sua falta de oração revela a sua inimizade com Deus. Aí pegou, hein? Isso é bom. Aí pegou. Porque se a minha vida de oração, estou aqui ó, conversando, revela a minha intimidade com Deus, a minha falta de oração, por outro lado, revela a minha inimizade com Deus. A pergunta capciosa que eu vou te fazer é a seguinte: quanto tempo tem que você ter uma conversa sincera com Deus? Conversa, não é lista de pedido não, conversa. Porque se a conversa não está rolando, provavelmente vocês estão de mal. Deus não quer ficar de mal contigo. Deus quer ser seu amigo. De fato, Jesus fala, já não os chamamos mais de servos, eu os chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que o pai está fazendo. Mas os amigos, esses sim, estão envolvidos nos negócios. Então a gente precisa ser amigo de Deus. Para ser amigo a gente precisa orar, a gente precisa conversar. Isso revela o nosso nível de intimidade. O bom é que Deus deixou para a gente vários exemplos. Um deles é o Pai Nosso. Quando os discípulos chegaram lá e falaram, Senhor, então ensina pra gente orar, porque a gente não sabe orar. Olha como é que começa o Pai Nosso. A gente repete a oração e não sabe. Você lembra que o Michelin falou? A gente repete e não reflete? A gente não sabe por que ele falou aquilo. Mas os discípulos falaram, ensina pra gente orar. Os discípulos eram judeus, vocês sabiam disso? Os discípulos eram judeus. E aí nessa busca incessante por conhecimento que eu estou essas semanas, eu descobri ali no meio dos estudos, que o Ricardo compartilhou comigo, que eles tinham 18 orações, 18 preces.
Todo judeu ele era obrigado a decorar essas 18 preces, e eles repetiam essas 18 preces pelo menos 3 vezes por dia. Uma era de agradecimento, outra era sobre o povo de Israel, enfim, tem várias. Eu não decorei, também não sou judeu, nem quero ser. Mas eles tinham essas 18 preces. Diz a lenda que quando Jesus ensinou para eles o Pai Nosso, essa oração substituía a 11ª delas, que era uma oração de exaltação a Deus. Na minha humilde opinião, que não sou teólogo, depois de ler por cima as 18 preces, a oração do Pai Nosso substitui todas as orações. Todas. Ela pega as 18 e fala assim, ó, amassa, joga no lixo, igual Hebreus capítulo 8, versículo 13, que eu já decorei e falei tantas vezes, tudo aquilo que é velho está pronto para ser jogado fora. Literalmente, ele pega as alianças do Antigo Testamento, os costumes judaicos, que não tem nada a ver com a Bíblia, e ele joga fora. Ele fala assim, eu vou ensinar para vocês uma oração. E olha que interessante, a oração do Pai Nosso, ela tira o foco de mim e põe o foco em nós. Porque ele queria ensinar para nós que a religião cristã não é uma religião individualista. Deus ama a sua individualidade, mas ele detesta o seu individualismo. Não tem um eu na oração do Pai Nosso. Porque o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. Tudo é nosso. Tudo é nosso. A oração do Pai Nosso é uma. Ela tira o foco de mim e põe o foco em nós. Nós precisamos aprender a orar como nós. Outra oração que Jesus faz é a última oração que ele faz quando ele vai orar. Ele fala, Deus, se possível, faça de mim esse cálice. Mas se não, seja feita a sua. Aí já está na segunda pessoa do singular. Olha a aula de português aqui. Ó. Seja feita a sua vontade e não a minha. Essa oração tira o foco de mim e põe o foco nele. As orações que Jesus ensinou, elas servem ou para nós ou para ele. Não tem nenhuma para mim e para você, individualmente. Olha que interessante. Por isso que quando eles oravam, eles não oravam por nenhuma necessidade. O Chilim falou aqui. Eles não oravam por pão porque o pão estava resolvido. E eles não oravam por cura porque a cura era só jogar óleo na cabeça dos caras e estava resolvido. Eles não tinham motivo para orar por isso. Eles oravam pela missão da igreja. Paulo estava preso e eles perguntavam, como podemos orar por você? Ora para que Deus me dê intrepidez, para que quando a porta do evangelho se abrir, eu possa pregar sem medo. Olha que interessante, o cara estava na cadeia. E ele pede para eles orarem, não para ser liberto. Porque o motivo da minha prisão, quando ele escreve aos Colossenses, aos Gálatas, as cartas que ele escreve o quê? O motivo do meu sofrimento foi o que abriu a porta para o evangelho para essas pessoas aqui da cadeia. Olha a perspectiva. Porque ele entendia o que era oração. Ele era judeu dos judeus. Ele fala, dos judeus eu sou o maior. Fui nascido e criado judeu, aos pés de Gamaliel. Eu sei o que é a lei. Por causa da lei eu persegui vocês. Ele sabia o que ele estava falando. Ele tinha plena autoridade e conhecimento a respeito disso que o Ricardo falou sobre o Corban, a oração que ele fazia. Então quando ele orava, Paulo era tão diligente na oração dele, que ele fala assim, ó, 3 vezes eu pedi ao Senhor. E ele me respondeu por causa de um espinho na minha carne, seja lá o demônio, seja lá a doença, seja lá se ele estava cego, cada um tem uma interpretação. Ele fala, eu orei 3 vezes. E aí o Senhor me respondeu, a minha graça te basta. Você sabe por que ele orou 3 vezes? Quem aqui já ouviu isso? Quem sabe por que ele orou 3 vezes? Diz o costume judeu que o judeu só ora 3 vezes. Deus, já falei 3 vezes. Agora é contigo. Acabou. Por isso Jesus fala, não sejam como os outros que oram em vãs repetições, mantras. Fica pedindo. Você acha que Deus é surdo? Aí tem uns caras abusados que vai e lê a história da viúva impetulante, lá em Lucas 18, se eu não me engano, e fala pro cara, ó, nós temos que ser igual a viúva, porque o juiz injusto, ele deu porque ela insistiu. Aí o cara dá a aplicação errada para a igreja. Quantos de nós aqui já não ouviram essa mensagem? Nós somos a viúva, Deus é o juiz. Não! Aquilo ali é uma parábola. Aquilo ali não é uma alegoria. Não é real, é uma parábola, é uma historinha de conto de fadas. E aquela parábola é para explicar o seguinte: se o juiz que é mau, por causa de uma chata, deu o que ela queria, imagina Deus que é bom por causa de você que é amado. Olha a diferença. Essa é a diferença. A gente precisa aprender a orar, não como a viúva impetulante. Eu não preciso ser impetulante, porque Deus é pai. Deus é pai. E o pai, a coisa que ele mais quer ouvir é a voz do filho e da filha. Por que eu disse tudo isso? Sobre Elias, sobre oração. O que eu quero que você leve daqui? A gente aprendeu bastante sobre o ensinamento dos apóstolos. Eu acho que aqui ninguém
todos vocês podem dizer, ó, eu sou um cristão de certa maneira maduro quando se trata do Evangelho. Eu sei o que é o Evangelho. Eu já falamos para vocês aqui que o Evangelho é a história de Cristo. O Evangelho é a história contada que ele nasceu de uma maneira miraculosa, nasceu da Virgem, viveu uma vida perfeita, morreu no Calvário para perdoar os nossos pecados. A gente aprendeu isso. Acho que não tem ninguém aqui que pode falar assim, eu tenho dúvida do que é o Evangelho. A gente já aprendeu, já tem quase um ano que a gente está batendo nessa tecla de partilha. Se você é um cara que tem bastante dinheiro, você deve ficar extremamente incomodado no nosso meio, porque todo domingo tem um chato falando que você tem que ver suas coisas. A gente está numa sociedade capitalista, as coisas são diferentes, eu sei, cada um vai ter suas proporções e as suas proporcionalidades, tudo é diferente, não estou querendo obrigar ninguém a fazer nada, mas você já viu. Agora, quando se trata de oração, eu acho que a gente ainda é imaturo. E eu falei tudo isso para a gente aprender a orar. Qual que é a aplicação disso tudo? Quando você for para casa hoje, eu quero que você lembre o seguinte, que se a sua oração, ou, perdão, minha voz está ruim, se o seu nível de oração, sua vida de oração, revela a sua intimidade, e a sua falta de oração revela a sua inimizade, você precisa começar a conversar com Deus. Genuinamente, sinceramente, vai para casa e fala, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Quando Davi orava, ele fala, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele consultava a Deus e ouvia a resposta. Muitas das vezes a gente ora, mas a gente fala e não ouve a resposta. Madre Teresa de Calcutá tem um ótimo exemplo sobre oração. Ela foi perguntada certa vez, o que é oração para você? Ela falava, oração é quando eu falo com Deus. Como você sabe que Deus te escuta? Oração é quando Deus me escuta. E como você sabe que Ele te escutou? Oração é quando eu escuto Ele. Olha que interessante. Oração é quando eu falo com Deus. Oração também é quando eu sei que Ele escuta. Isso é 1 João, capítulo 5, é só você ler lá. Quando a gente ora, a gente tem certeza que Ele escuta. É fantástico isso. E aí ela completa, oração é também quando eu sei que Ele me escuta. Porque eu escuto a voz dele. Olha que fantástico. Você tem na sua mão um exemplar de 66 livros. 29 facinhos, pequenininhos para ler, que você vai aprender sobre oração e a vida de oração. Como o próprio Michelin falou aqui, o livro de Atos pode ser chamado o livro do Espírito Santo. O livro da igreja, escrito pelo Espírito Santo. Lê ali, você vai ver o que é oração. Você vai aprender o que é oração. E aí, quando você for orar em casa agora, você começa a lembrar que é o seguinte, se eu oro e se Ele me ouve, o resultado da minha oração muda a realidade. Agora você está parecendo aqueles caras da Pentecostal, fiquei assustado com o que você falou. Calma, vou te explicar. O resultado da minha oração tem que mudar a minha realidade. Estou desempregado, orei por emprego, significa que eu vou arrumar um emprego? Não. Significa que a consequência de ter o emprego vai ser apresentada para você. Se é sustento, vai aparecer o sustento porque o pão está no nosso meio. Porque se o pão é nosso e você está sem pão, o seu pão está na minha casa. Estou doente, orei, significa que eu vou ser curado? Também não. Pode ser que sim, pode ser que não. E se não curar, o que significa? Significa que você vai mudar a perspectiva. Olha que história fantástica. Eu estava em São Paulo agora, hospedado na casa de um irmão, e ele falou, poxa, às vezes a gente tem dificuldade de entender Deus. Eu falei, às vezes? Eu tenho um conflito diário com ele. Eu nunca entendo o que ele fala. Por que você está falando isso? Ele falou, pô, tem uma tia minha que é a tia que eu mais gosto, e agora ela está com câncer. Como pode um Deus assim permitir isso? Eu falei, para. Não quero ser insensível. Eu já tenho fama de ser grosso. Não quero ser insensível. Mas se a gente mudar a perspectiva, porque a gente fica triste quando alguém morre, mas se o cara é cristão, ele morreu, ele foi para onde? Se ele está melhor, eu estou chorando, então eu sou muito egoísta, eu quero trazer ele de volta. Ah, mas e a saudade? A saudade é temporária. É de mais 30, 40 anos. E se você crer na ressurreição, você vai encontrar com ele. E se você não crer na ressurreição, sua fé é em vão, como diz 1 Coríntios capítulo 15. Abandona sua fé, vai viver sua vida. Porque a nossa fé está baseada na ressurreição. A nossa fé não está nem baseada na morte de Cristo, nem no nascimento, é Natal, né? É Natal agora, tem as musiquinhas que cantam no shopping, né? Então é Natal, é a mesma música, todo ano. E o que você fez? O ano termina. Quem lembra dessa música? É Natal, a gente vai cantar a mesma musiquinha, vai celebrar a mesma coisa. Sabia que a sua fé não é baseada no nascimento de Jesus? Porque se Jesus tivesse nascido e não tivesse morrido, não ia adiantar nada. Ah, então minha fé é baseada na morte de Jesus. A gente celebra a Páscoa, faz aquela festa de Páscoa, aquele festival, um monte de teatro que tem nas praças públicas. Sua fé também não é baseada na morte de Jesus. Porque se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, ele ia ser só mais um. Pegou a ideia? A nossa fé é baseada nos três: no nascimento, na morte e na ressurreição. E para melhorar, na promessa que ele vai voltar. Como o Thiago falou aqui, ele vai voltar. Amém. Nós temos que estar esperando isso, cara.
essa era a hora que a gente tem que pentecostalizar um. Aleluia! Isso aí. Que a gente tem que estar esperando, cara. A gente tem que estar aqui, ó. Jesus, que hora que você volta? Quando que você volta para acabar meu sofrimento? Quem aqui já teve experiência de ler Apocalipse e chorar lendo Apocalipse, capítulo 19, 20 e 21? E a Nova Jerusalém, não tem luz, não tem nada, não tem sol. É a glória de Deus que ilumina o lugar. E lá não há choro e nem rancor de dentes. É perfeito. Ranger de dente. Rancor de dente, tem nada a ver. Tirei o foco da galera todinha. Ficou todo mundo pensando no rancor. Rancor é ótimo. Enfim, quando você sair agora, você precisa lembrar que a gente tem que conversar com Deus. Quão bom seria se nós, como igreja, aprendêssemos a orar. Esquece tudo que a gente já falou até hoje. Se você não aprendeu do Evangelho, se você não quer dar dinheiro, se você não quer partilhar de nada, se você aprender a orar, só isso, a gente vai resolver o nosso problema como igreja. Por último, eu vou deixar um texto para vocês, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Todo mundo usa esse texto fora de contexto. Se meu povo, que me chama pelo meu nome, todo mundo sabe. Olha que interessante. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então. E se eu não me humilhar? E se eu não orar? E se eu não clamar? O que vai acontecer? Não tem perdão. Não tem cura. Não tem nada. Não tem nada disso. A gente precisa se humilhar. Orar. E se a gente aprender a fazer isso, basicamente a gente pode traduzir isso para dizer o seguinte: quando vier o problema, se você orar, tem resposta. Se você não orar, você vai afundar. A gente precisa aprender a orar. E aí eu queria, hoje, de maneira diferente, mais uma vez eu te peço que você entenda. Não é manipulação de ninguém. Tudo que eu faço aqui, a minha intenção é que você aprenda e entenda da melhor maneira possível. Porque às vezes eu estou falando aqui, às vezes você não gosta do meu estilo de falar. Então é bom que você memorize de outra maneira. Eu pedi para o Thiago nos ajudar a cantar uma canção, que é a oração do Pai Nosso. Por quê? Eu voltei de viagem agora, por exemplo, eu fiquei sem ver minha filha e meu filho 2 dias. Quando eu cheguei aqui de manhã, a gente estava montando a tenda, aí ela me ligou. Ela me ligou e falou assim: eu tô com saudade. Eu parei tudo que eu estava fazendo. Não porque eu queria carregar a tenda, porque ninguém quer carregar a tenda, não é isso? Mas eu parei o que eu estava fazendo para ouvir a voz dela. Porque pra mim, eu paro tudo que tiver que parar pra ouvir a voz dela. Eu paro até de pregar aqui, ó. Às vezes o pessoal fica preocupado com as crianças, mas se ela vier aqui, se ela quiser minha atenção, eu paro e deixo vocês aqui tudo no vácuo. Por quê? Porque eu quero ouvir a voz da minha filha. E a canção mais bonita que Deus escuta é a voz dos seus filhos. Essa é a canção mais bonita que Deus escuta. Então eu queria te convidar pra gente cantar junto. Não precisa ler, todo mundo sabe, é a oração para Deus. Se você quiser ficar de pé, nós vamos cantar juntos para te ajudar a lembrar desse ponto da oração. Pode ser? Amém? E aí depois disso, eu vou voltar. A gente vai ceiar lá, comer a nossa ceia. E aí o Thiago vai despedir de vocês. Deus te abençoe. Amo todos vocês, eu amo estar em casa. É tão bom poder compartilhar uma palavra com a nossa família, com a nossa igreja. Você seja abençoado, que essa canção faz ao seu coração como uma oração de verdade. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, buscamos tua vontade, seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre.